Imagine a última voz de Deus ecoando antes de um silêncio de 400 anos. Uma mensagem forte, direta e cheia de apelos ao arrependimento, à fidelidade e ao verdadeiro culto. O livro de Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento, um mensageiro levantado para confrontar a frieza espiritual, a hipocrisia religiosa e a indiferença diante do Senhor. Ele fala com autoridade divina, chamando o povo de volta ao compromisso, lembrando que Deus não muda e que suas promessas e juízos são certos. Nesta carta profética, Deus denuncia a corrupção do coração, mas também abre uma porta de esperança, anunciando que o sol da justiça virá com cura em suas asas e que haverá recompensa para os que o temem e o servem com sinceridade. Malaquias não é apenas história. É um chamado urgente para examinarmos nossa fé, corrigirmos nossos caminhos e esperarmos com expectativa a vinda do Messias. Prepare-se. Tema a tema. Vamos percorrer cada palavra dessa mensagem final do Antigo Testamento e descobrir que, mesmo no silêncio aparente, Deus continua agindo, preparando o mundo para o seu grande dia. Malaquias, capítulos 1, versículos 1 ao 14. A ingratidão do povo e dos sacerdotes. O peso da palavra do Senhor para Israel por Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que tens nos amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia eu amei Jacó e eu aborreci Esaú, e fiz dos seus montes e de sua herança dejetos para os dragões do deserto. Enquanto Edom diz: estamos empobrecidos, mas retornaremos e edificaremos os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu derrubarei, e eles os chamarão a fronteira da maldade e o povo contra quem o Senhor tem indignação para sempre. E os vossos olhos verão, e vós direis: o Senhor será magnificado desde a fronteira de Israel. O filho honra seu pai, e o servo o seu mestre. Se então eu sou um pai, onde está a minha honra? E se eu sou o mestre, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que temos desprezado o teu nome? Ofereceis pão profano sobre o meu altar, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. E se ofereceis o cego para o sacrifício, isso não é mal? E se ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Agora, ofereça-o ao teu governador. Ele se agradará contigo ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, eu suplico, pedi a Deus que ele seja gracioso conosco. Isto tem sido por vosso meio. Considerará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que fecha as portas por nada, e nem faz acender o fogo do meu altar por nada? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até onde se põe, meu nome será grande entre os gentios. E em todo lugar incenso será oferecido ao meu nome e uma oferta pura. Porque o meu nome será grande entre os pagãos, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor está profanada, e o seu fruto, até mesmo seu alimento, é desprezível. E dizeis também: eis que canseira é isto, e o depreciastes, diz o Senhor dos Exércitos. Vós trazeis o que foi rasgado, e o coxo, e o enfermo. Assim trouxestes uma oferta. Devo eu aceitar isso de vossa mão? Diz o Senhor. Mas maldito seja o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e sacrifica ao Senhor uma coisa corrupta. Pois eu sou um grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre os pagãos. Malaquias, capítulos 2, versículos 1 ao 9. O mandamento aos sacerdotes. E agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes, e se não o colocardes no vosso coração,
para dar glória ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Eu enviarei uma maldição sobre vós, e eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque não o colocais em vossos corações. Eis que eu corromperei a vossa semente, e espalharei esterco sobre as vossas faces, até o esterco das vossas festas solenes, e alguém vos retirará com ele. E sabereis que eu enviei este mandamento a vós, para que o meu pacto pudesse ser com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu pacto com ele foi de vida e de paz, e eu lhe dei pelo temor com o qual ele me temia, e temeu diante do meu nome. A lei da verdade estava em sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Ele andava comigo em paz e em retidão, e desviou muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e eles devem buscar a lei em sua boca, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho. Vós fizestes muitos tropeçarem na lei. Tendes corrompido o pacto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, eu também vos tenho feito desprezíveis, e vis diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fostes parciais na lei. Malaquias capítulos 2, versículos 10 ao 17. Os casamentos com mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que agimos traiçoeiramente, cada homem contra o seu irmão, profanando o pacto de nossos pais? Judá tem agido traiçoeiramente, e uma abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, pois Judá tem profanado a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estranho. O Senhor cortará dos tabernáculos de Jacó o homem que fizer isto, o mestre e o estudioso, e o que oferece uma oferta ao Senhor dos Exércitos. E fazeis isto novamente, cobrindo o altar do Senhor com lágrimas, com choro e com gemidos, de tal modo que não mais considera a oferta, nem a recebe com boa vontade de tua mão. Ainda dizeis, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa da tua juventude, contra a qual tens agido traiçoeiramente, sendo ela a tua companheira e a esposa do teu pacto. E não fez ele somente um, ainda que ele possuísse o restante do espírito. E por que somente um? Para que ele pudesse buscar uma semente piedosa. Portanto, tome cuidado com o seu espírito, e ninguém haja traiçoeiramente contra a esposa da sua juventude. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz que ele odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, atentai em vosso espírito, e não hajais traiçoeiramente. Tem descansado o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o temos cansado? Quando vós dizeis, todo o que faz o mal é bom à vista do Senhor, e ele se deleita desses, ou onde está o Deus do juízo? Malaquias, capítulos 3, versículos 1 ao 6. O anúncio da vinda do Senhor, precedido pelo seu anjo. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. E o Senhor, a quem vós buscais, virá de repente ao seu templo, até o mensageiro do pacto, em quem vos deleitais. Eis que ele virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá permanecer no dia da sua vinda? E quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do refinador e como o sabão dos lavandeiros. E ele se assentará como o refinador e purificador de prata. E ele purificará os filhos de Levi e os purgará como ouro e como prata, para que eles possam oferecer ao Senhor uma oferta em justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo. E eu serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que oprimem os trabalhadores em seus salários, a viúva e o órfão, e que desviam o estrangeiro do seu direito, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou o Senhor, eu não mudo.
Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias, capítulos 3 e 4, versículos 7 ao 6. Os sacerdotes não devem roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Desde os dias de vossos pais vos tendes desviado das minhas ordenanças, e não as tendes guardado. Retornai para mim, e eu retornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de retornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Mas vós dizeis, em que te roubamos? Em dízimos e ofertas. Vós sois amaldiçoados com uma maldição, pois vós mesmos me roubastes toda esta nação. Trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento na minha casa, e provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. E eu vou repreender o devorador por causa de vós, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem irá a vossa videira lançar o seu fruto no campo antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão abençoados, pois vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras têm sido fortes contra mim, diz o Senhor. Ainda vós dizeis, o que temos falado tanto contra ti? Vós dissestes, inútil é servir a Deus, e que lucro temos ao guardar a sua ordenança e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? E agora nós chamamos o orgulhoso feliz. Sim, os que trabalham a maldade são estabelecidos. Sim, os que tentam a Deus são entregues. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um livro de lembranças foi escrito diante dele, para os que temeram ao Senhor e para os que pensaram no seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, quando eu fizer minhas joias, e eu os pouparei, como um homem poupa o seu próprio filho que o serve. Então retornareis e discernireis entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Pois eis que o dia vem, e queimará como um forno, e todos os orgulhosos, sim, e todos os que cometem perversidade, serão como a palha. E o dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, e isso não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá com cura nas suas asas, e saireis e crescereis como os novilhos da estrebaria. E pisareis os perversos, porque eles serão cinzas debaixo das solas de vossos pés no dia em que eu fizer isto, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que eu lhe ordenei em Horebe para todo o Israel com os estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com uma maldição.